Olá, bom dia para você que está ligado na nossa programação. O NE1 está começando e eu agradeço demais a sua companhia. Bora almoçar juntos neste sábado com essa vista maravilhosa da área central do Recife, com as nossas pontes, a beleza do rio Capibaribe, maré baixinha agora, janela aberta para você, céu com poucas nuvens. De acordo com a APAC, pode chover fraco à noite na região metropolitana, mas faz calor. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. Agora, 11 horas e 48 minutos, a demolição do que restou do edifício Cátia Mello, que desabou de forma parcial em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, na última terça-feira, começou hoje de manhã. Mônica Silveira está em frente ao local desde que começou o serviço, traz as informações ao vivo para a gente. A demolição está sendo feita pela Prefeitura. Mônica, bom dia para você. Oi, bom dia Maristela, bom dia pessoal. Sim, a Prefeitura terminou assumindo esse trabalho, que inicialmente era para ser feito pelos condôminos, mas eles alegaram que eles não tinham condição de contratar uma empresa para fazer esse serviço. Essa empresa que está trabalhando agora, a gente mostra ao vivo aqui para vocês o trabalho de uma das duas máquinas que estão atuando aqui no local. Essa daí, vocês podem ver que ela procura demolir de forma que os escombros não caiam para o lado da casa que existe ao lado. É uma casa que está interditada desde a terça-feira, quando houve a demolição. Os moradores estão fora, inclusive uma moradora passou aqui mais cedo super preocupada, porque segundo ela existe uma gatinha aí dentro da casa, mas aí a torcida é para que essa demolição termine o quanto antes. Então essa daí é uma das duas máquinas que estão trabalhando. Deixa eu contar para vocês também que ontem o pessoal da Prefeitura passou por aqui, da Defesa Civil, e pediu para a vizinhança, os imóveis, o comércio mais próximo, nem abrir as portas, evitar abrir janela, por causa dessa quantidade enorme de poeira. E tem logo do outro lado ali uma peixaria, que está interditada desde a terça-feira. Eu falei mais cedo com a dona dessa peixaria. Veja o que ela disse. A gente resolveu acompanhar de perto porque corre o risco de ainda o prédio tombar para a nossa loja. Então a gente tem que acompanhar para poder saber o que é que vai ficar definido. Se a gente vai abrir, se vai continuar fechado. Então a gente resolveu acompanhar a operação. Vão ficar aqui até o fim da demolição? Acredito que sim. Bom, vamos saber para quando é a previsão do fim dessa demolição, né? Ela começou agora pela manhã. Deixa eu falar aqui com o Elton Moura, que é o secretário executivo de Defesa Civil de Jaboatão. Bom dia ainda, né? Bom dia, secretário. Bom dia. Nós estamos nessa fase agora da demolição. Esse ponto era um ponto crítico, onde a Prefeitura, desde do pronunciamento do condomínio, em que eles não conseguiam assumir a demolição, a Prefeitura entendeu que, por um caráter emergencial, nós precisávamos fazer uma contratação para sanar o risco aqui. As máquinas já estão trabalhando desde agora de manhã cedo. O trabalho começou ontem, na verdade, né, que nós avisamos aí a população sobre a questão do que ia acontecer. Reforçamos para a vizinhança muito próxima a questão das desocupações que já estavam, mas para reforçar uma avaliação evento, para que a gente possa, caso durante o evento haja alguma intercorrência, a gente possa poder cobrir essas intercorrências, mas deu tudo certo. Secretário, explica para a gente melhor, já que o senhor é da área técnica, o que é que essa máquina consegue fazer? A gente está vendo que é um trabalho super criterioso, né? Uma coisa parece meio bruta para a gente olhando aqui. Eu fico mó nervoso que ela vai despencar aí de cima, mas não vai não, né? E qual é o trabalho que ela procura fazer? Eu vejo que ela joga para o lado esquerdo. Isso. Ela é uma máquina de corte de estrutura, né? Uma máquina para demolição. Ela tem na ponta dela ali, ela tem uma garra, que essa garra ela dá a condição de fazer cortes e demolições precisas. Inclusive, se eles estiverem abrindo ali, descobrirem uma parede e tiver algum móvel dentro ou algum utensílio próprio da família, a gente tem condição com essa máquina ainda fazer uma remoção. Mas é improvável que haja móveis, né? A gente viu aí tudo que caiu até agora, a gente não viu móvel nenhum, não viu eletrodoméstico nenhum, né? Não, na verdade, a movimentação da Prefeitura, da Defesa Civil, desde o domingo à noite, nós começamos, interditamos, já desocupamos os apartamentos preventivamente e na segunda-feira, de forma ordenada
e observado pela própria Defesa Civil, foi feito um apoio para que eles, e um roteiro para que eles pudessem desocupar, tirar o máximo de material de forma segura. E isso foi feito na segunda-feira, exatamente com o acompanhamento da Defesa Civil. Lembrando com muito alívio que a gente lembra que ninguém se machucou, foi uma perda material gigantesca, sem dúvida. Eu imagino as pessoas abrigadas em casa de parentes e tudo, enquanto isso tudo não se resolve, né? E sabe-se lá quando é que isso vai se resolver, mas pelo menos isso, ninguém se machucou e finalmente o restante do prédio está sendo demolido e toda a vizinhança aqui aguardando que isso se conclua para que a vizinhança consiga voltar à sua vida normal. Maristela. É muita expectativa, né, Mônica? Afinal de contas, tem pessoas fora de suas casas também aí no entorno. A demolição está acontecendo, a gente mostrando as informações ao vivo com Mônica Silveira. Obrigada por enquanto, Mônica. E uma nova lei sancionada em Pernambuco reúne um conjunto de ações que devem ser adotadas pelo Estado e pelos municípios para evitar desastres, como o desabamento do edifício Cátia Mello em Jaboatão. A rotina de Catarina mudou totalmente depois do desabamento. Ela mora na casa que a Defesa Civil interditou, ao lado do prédio. Faz 3 dias que ela e a família se acomodam na casa de um cunhado. A gente espera que tudo se resolva o mais rápido possível e só aflição. Aflição por conta da parede que ainda está estendida. O desabamento foi na última terça-feira, dia 7 de maio, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Essa câmera de monitoramento registrou a queda às 10h51 da manhã. Não teve vítima, mas o incidente reforçou a mensagem clara de que é preciso agir preventivamente. Esse caso voltou a escancarar um problema conhecido e antigo aqui no estado. Inclusive, um relatório do Instituto de Tecnologia de Pernambuco aponta que, só em Jaboatão, 22 prédios caixão estão em situação de risco muito alto de desabamento. 571 apresentam risco alto e outros 476 apresentam risco médio. São centenas de famílias vivendo numa situação de perigo. Agora, uma nova medida tenta melhorar esse cenário. A nova lei, de autoria da deputada Simone Santana, do PSB, cria uma política estadual de proteção e defesa civil. A legislação traz diretrizes para a atuação integrada entre municípios, Estado e União. Existem municípios mais desenvolvidos, mais próximos aqui da região metropolitana, maiores, que têm uma defesa civil mais estruturada. Entretanto, a gente sabe que não é a realidade da maioria dos municípios de Pernambuco. Então, a gente precisa fortalecer isso, articular, né, todos os entes federados, porque, na verdade, a gente está falando de vidas. A política de defesa civil prevê ações em 5 etapas: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. E diz que ações de capacitação de recursos humanos e monitoramento dos eventos devem ser prioritárias. Para funcionar na prática, a lei ainda depende de regulamentação pelo governo do estado. A sociedade tem um papel importante nisso. A Assembleia Legislativa também faz parte também da nossa função fazer essa articulação, né, com o governo do estado para que ele seja regulamentado o mais rápido possível. Este professor e engenheiro do CREA diz que a nova política é um avanço, mas precisa vir acompanhada de ações rápidas, como vistorias. Qualquer edificação, independente de ser alvenaria estrutural ou essa alvenaria que não é estrutural, deve ser periodicamente inspecionado e, se tiver alguma patologia, algum problema identificado, que seja corrigido. Não só no aspecto estrutural, mas também a questão de incêndio, não é? Tudo isso representa risco que pode ser evitado preventivamente. O desafio agora é fazer da prevenção uma rotina, não uma exceção, principalmente para quem mora em prédios caixão. Esses prédios, como qualquer coisa na vida, envelhece. E, ao mesmo tempo, existe também a questão de modificações, de mudanças que podem ser feitas e que, se forem feitas sem estudo, sem critério, pode levar a um colapso, sim. A Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH, multou a Prefeitura de Tamandaré, no Litoral Sul, em R$325 mil por crimes ambientais. A CPRH suspendeu uma obra realizada pela Prefeitura no Rio Jacaré.
A agência recebeu denúncias de moradores e enviou fiscais ao local que encontraram uma retroescavadeira fazendo um serviço de limpeza e desassoreamento sem as licenças ambientais necessárias. Segundo a CPRH, a Prefeitura desmatou parte de uma área de preservação ambiental para que a retroescavadeira chegasse até o Rio Jacaré. A agência citou a prática de crimes ambientais, como a retirada de vegetação em área de preservação, afundamento da calha e deposição de material nas margens do rio, além de danos à fauna aquática e aos ecossistemas do estuário. A Prefeitura de Tamandaré informou que a limpeza e o desassoreamento do Rio Jacaré são ações de rotina para evitar alagamentos em áreas urbanas durante o período chuvoso. As máquinas são usadas para tirar plantas aquáticas que, segundo a Prefeitura, se espalham pela água por causa do aumento de matéria orgânica resultante de vazamentos da rede de esgoto da Compesa. A gestão do município disse ainda que não retirou do rio nenhuma vegetação nativa, nem fez movimentação de terra, além da limpeza superficial do leito. Por fim, a Prefeitura informou que está buscando as licenças exigidas pela CPRH e reforçou que não tem interesse em causar qualquer dano ao meio ambiente. Nós pedimos, claro, respostas à Compesa sobre o despejo de esgoto no rio, mas ainda não tivemos um retorno. A gente vai seguir acompanhando. O NE1 segue agora com uma dica de diversão. Que tal, hein? Levar a família, os amigos ou até mesmo ir sozinho para um passeio em Olinda. É que a cidade está de portas abertas para um mergulho na história e na cultura. É o Festival Olinda Aberta. Quem está por lá, sabe tudo, conta pra gente, é Mário Carvalho. Oi, Mário, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia a todos. Olha que dia maravilhoso que está fazendo aqui em Olinda. A gente está desde cedo aqui, dando uma voltinha aqui no sítio histórico. Inclusive, olha essa figura que está andando por aqui, Luiz Gonzaga, deu a graça da presença aqui com o boneco gigante. E a gente está caminhando aqui, eu e Fátima Teles, desde cedo, nesse festival que é Olinda Aberta. São mais de 300 espaços abertos aqui, tem casas, casarões históricos, comércios. Eu queria mostrar um local bem peculiar para vocês, porque essas portas aqui, gente, é bem difícil da gente ver essas portas aqui abertas do jeito que está. Esse aqui é o ateliê de Silvio Botelho, que produz os bonecos gigantes que a gente vê principalmente no Carnaval. E durante esse festival a gente consegue ter contato, né, com esse processo de produção dele, ver os bonecos serem produzidos, ver essa manutenção que ele faz aqui. Silvio, desculpa aqui atrapalhar teu trabalho. Bom dia, boa tarde para você. A gente ainda não almoçou, né? Isso. Qual é a experiência que as pessoas podem ter aqui na sua casa, tendo esse momento, né, que é um momento difícil, porque nem sempre você pode abrir a porta para ver esse trabalho, né? Porque a casa, nós fizemos uma casa única, que é no Alto da Sé, a Casa dos Bonecos Gigantes, em Mirins de Olinda, já para propiciar o turista vir encontrar todos já prontos. E aqui é o grande útero, aqui é onde se faz a confecção, aqui é onde dá a dinâmica de construção. Fica difícil a gente trabalhar e conversar, sair do foco. Mas aqui é onde se constrói 90% dos bonecos gigantes dessa cidade. Por que você resolveu abrir as portas hoje para o público em geral? Quem aqui não faria isso hoje, né? O projeto é tão bonito, um projeto tão bom, oportunizar as pessoas a conhecer o artista no seu próprio ambiente de trabalho, ver o que ele está fazendo, como pinta, a quantidade de material que ele utiliza. Isso tudo dá às pessoas a curiosidade para que ele venha mais vezes. Você que está em casa pode vir, bater um papo comigo, conversar, eu poderia explicar, tirar algumas dúvidas, porque esse momento é muito importante. Bom trabalho para você, parabéns aí pela iniciativa. Tem gente por aqui acompanhando, licença pessoal, vocês são daqui do Recife, de Olinda? Não, eu sou de Mossoró. Tá passeando por aqui? Tô. Tem ideia da importância desses bonecos aqui para a nossa cultura? O que tá achando? Então, eu não conhecia. A gente tá fazendo faculdade aqui, aí a amiga dela trouxe a gente para apresentar e eu tô achando tudo muito lindo. Bacana, gente. Bom passeio aí para vocês. Eu e Fátima Teles, a gente vai continuar passando por aqui, porque aqui nas outras casas, aqui ao redor, também tem outras coisas para a gente acompanhar, tem outros ambientes, pessoas que moram mesmo, que têm um empreendedorismo um pouquinho menor e que abriram as portas nesse sábado para receber o público em geral. Aqui nessa casa ao lado tem também muito artesanato de bolsas, umas produções
de carteiras. Bom dia, tudo bem? Como é que é seu nome? Heitor Delgado. A gente pode entrar? À vontade. Com licença. Tudo bem? A senhora que produz o material aqui? Isso, a gente que faz a produção aqui de artesanato, a gente trabalha com bolsas, carteiras e agora a gente vem diversificando mais. Passadeiras. Hoje. Esse é um evento muito importante. Ah, que pena, nós perdemos a comunicação com Mário Carvalho. A gente estava amando esse passeio por Olinda, caminhar por essas ruas, conhecer tanto da nossa história, da nossa cultura, da gastronomia, do artesanato. Olinda aí de portas abertas. É uma transmissão feita pela internet. Daqui a pouco a gente tenta fazer essa reconexão para voltar a conversar com o Mário Carvalho. Por enquanto, vamos seguindo por outros assuntos. Amanhã é Dia das Mães, uma data tão especial do nosso calendário, né? Dia de homenagear aquela que cuida dos filhos com tanto amor, carinho, atenção, enfrentando os desafios da maternidade e do dia a dia. E para comemorar junto com você, o NE1 foi às ruas ouvir mães e filhos que fizeram um agradecimento cheio de emoção. Meu nome é Marcos, né? Quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, principalmente e especialmente para minhas filhas, Maria Rebeca e Jéssica Raíssa, que elas são mães e são muito dedicadas aos filhos e a toda a família. Meu nome é Elisângela, quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, Eliette, que é uma pessoa maravilhosa, guerreira e merece tudo de bom. Feliz Dia das Mães, mãe e todas as mães, né, que são merecedoras, guerreiras e batalhadoras. Me chamo Darlan Barros, estou aqui na cidade de Recife. Venho aqui desejar um feliz Dia das Mães, a pessoa mais especial da minha vida, que é a minha mamãe, Dona Nádija. Ela foi o meu alicerce em toda a minha vida. É a pessoa mais especial para mim. Feliz Dia das Mães, te amo e mais tarde estou em Olinda, viu? Sou Marilene Vitor, Cláudio, meu irmão, e eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, que eu amo muito. Ela é ótima, ela é tudo, ela é perfeita. Ela é minha mãe, ela é minha conselheira, ela é tudo para mim. Para mim ela significa tudo. Para mim ela é o tudo, né? Tanto que eu resido lá em São Paulo, em Guarulhos, vim passar o Dia das Mães com ela aqui, entendeu? E minha mãe é tudo de bom, minha mãe é maravilhosa. É um pedacinho de mim, entendeu? E eu desejo para ela um feliz Dia das Mães, né? E todas as mães aqui pernambucanas, né? Para minha esposa também lá em Guarulhos, né? Um beijão para você, minha esposa. Tudo de bom para você, um feliz Dia das Mães. Tem o nosso caçula aí, o Tiago, né? O Juan Vitor e o Tiago também, né? E com certeza, breve eu estou voltando aí para dar aquele abraço e levar um presente aqui de Recife, Pernambuco para você. E você que também é mãe, né? Isso, sou mãe, sou sim, mãe de Natália, de Marlene e tive o privilégio de ser avó. Ser mãe é tudo, ser mãe é a gente poder cuidar, é a gente poder proteger, principalmente proteger, né? Educar, isso é ser mãe, amar. As mamães merecem todas as homenagens. A seguir, hoje é dia de vacinação contra a gripe. Postos em todas as cidades pernambucanas estão funcionando hoje para atender o público-alvo. A gente traz as informações. E ainda, o NE1 estreia novo quadro que vai descomplicar temas que estão em alta. Aqueles que, às vezes, a gente até desiste de entender, mas não tem como ficar de fora. Assim que a gente voltar do intervalo, tem o Descomplica Aí, agora 12:06. Até já! O NE1 está de volta e com uma novidade. A partir de hoje, você confere um novo quadro que vai facilitar a sua vida. Quem vai contar tudo é Bianca Carvalho. É muita informação, todo dia, o tempo todo, sempre tem coisa acontecendo que nem é diretamente com você, mas acaba interferindo na sua vida. Já percebeu? Tem como escapar não. Você liga a TV, pega o celular, olha a internet, sua rede social, seu grupo de zap. Sempre, toda hora, uma novidade. De política, de economia, de saúde, de meio ambiente. E o povo fica falando, né? Você viu isso? Você viu aquilo? Vai ser bom por causa disso, vai ser ruim por causa daquilo. Danado é que os acontecimentos da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu país
de alguma forma, chegam até você. Está tudo relacionado. É mundo globalizado que fala, né? E muitas vezes você está voando sem compreender nada, calado para não pagar mico. Mas não se aperreie não, que a partir de agora a gente vai ter um momento só nosso para entender tudo, tintim por tintim. Parece complicado, né? E a gente entende que é complicado, até porque alguns nomes estão em língua estrangeira, nome em inglês, nome em francês, aí é que embaralha tudo mesmo. Por isso que a nossa ideia foi assim, todo sábado no NE1 e também no nosso portal de notícias, o G1, a gente vai simplificar, a gente vai descomplicar, sempre com um convidado, dizendo direitinho, tintim por tintim. E o nome da nossa ideia é Descomplica Aí! Boa tarde, Sandro. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Gente, Sandro é economista e professor de economia. Por que a gente trouxe você aqui, Sandro? Porque não se fala em outra coisa atualmente. Tem um assunto que está o tempo todo na cabeça das pessoas. Tarifaço, Trump. Aí o pessoal diz... Mas o presidente dos Estados Unidos é Trump, mas eu moro no Brasil. O que é que isso tem a ver comigo? Por que o que esse homem faz lá interfere na minha vida aqui? Aí, primeiro, para a gente começar logo a descomplicar. Tarifaço. Que danado é tarifaço? Pois é, a gente acha que não vai influenciar na nossa vida, mas influencia e muito. Esse tarifaço é como se fosse um imposto. Então, um imposto que foi colocado sobre todos os produtos que os Estados Unidos compram. Principalmente os produtos chineses, os que estão sofrendo mais com esse imposto. Então, quando uma empresa norte-americana comprava um produto por $100, por exemplo, ou R$100, ele vai passar a pagar, no caso de um produto brasileiro, 110. Vamos tentar fazer isso aqui. No nosso, vamos lá, 100. Coloca aí. Então, você nós coloca estamos ou eu aqui. coloco? Vai, você coloca 100. Nós estamos com 100. Sim. Comprava por 100. O produto brasileiro, ele vai ter uma tarifa de 10% a princípio. Então, vai ficar 110. Se fosse na China, porque, gente, assim, eles falaram, inicialmente o presidente falou de um monte de tarifa, né? Falou 145 para a China, por exemplo. Isso. Então, na China, com 145, esse produto, ele chegaria lá a R$245. Uma coisa que era 100 antes. Que era 100, é uma coisa, assim, absurda. Quando a gente fala em 145%, mais do que dobra. É muita coisa. Então, o que passa a acontecer? Esses produtos chegam muito caros nos Estados Unidos. E agora deve causar inflação nos Estados Unidos. Mas veja, aí estão falando outro nomezinho, que a pessoa está tarifaço, a gente já entendeu que é um tarifaço, é um pacote de tarifa. Isso. Mas aí estão falando guerra tarifária. A gente já ouviu falar em tanta guerra. Aí agora, guerra tarifária. Por que guerra tarifária? Porque é um horror. Quando os Estados Unidos fez isso em relação a produtos do mundo todo, principalmente o da China, a China também fez isso com os produtos norte-americanos. Ou seja, todo mundo agora vai pagar mais caro nos produtos. Isso se alastra pelo mundo todo. E aí que é a nossa questão. Chega aqui no Brasil. É isso que eu não entendo, porque ver, o povo inventa e a gente que sofre. A gente é que sofre. Mas veja, eu não estou nem na China, nem nos Estados Unidos. Exatamente. Mas, por exemplo, nós compramos muitos produtos chineses. O Brasil, nós temos todos os eletroeletrônicos, como é a questão de um próprio tablet, como é o caso de um celular, como é o caso de um aparelho de som que a gente vê aí tocando na praia. Aí, como esses produtos vão ficar mais caros, quando a gente compra, que é a tal da importação, esse produto vai chegar mais caro também para o brasileiro. Sabe uma coisa que eu acho legal a gente explicar para as pessoas? Só lembrar, né, gente? Exportação, a gente está vendendo. Isso. Vendendo para fora. E na importação, a gente está comprando de outro lugar. Exatamente. Então, os produtos quem paga é quem compra. É quem compra. Isso. Então, os produtos que a gente vai estar comprando da China, eles vão estar mais caros, porque a China compra componente dos Estados Unidos, matéria-prima. Vamos colocar um negocinho para explicar melhor para as pessoas? A gente tem um desenho que é bem legal aí, ó. Pronto, vê. Explica aí, olhando. Imagina que aquilo ali embaixo é um celular. Exatamente. Um tablet. Então, é um celular. Vocês podem ver que a câmera é produzida no Japão, a bateria é produzida na China, a tela é produzida na Coreia do Sul, o revestimento de vidro e fabricação pode ser no México, no Canadá. Então, a gente tem países, lugares que produzem esses
componentes. Quando as empresas norte-americanas compram ou quando as empresas chinesas compram, com essa tarifa, essa matéria-prima fica mais caro. É como se a gente fabricasse coxinha e o preço do frango ficasse mais caro. O que vai acontecer? Isso vai passar para o preço final do produto. Mas a grande questão é que esses produtos tendem a ficar mais caros e, obviamente, a gente vai ter menos poder de compra, porque nós dependemos muito dessa compra desses eletrônicos importados. Praticamente tudo que a gente consome aqui de eletrônico não é produzido unicamente no Brasil. E quando é produzido no Brasil, as peças são importadas. Como os preços devem subir no mundo todo, a gente vai comprar matéria-prima mais caro e isso vai afetar o consumidor final, que é a gente. Ou seja, a gente vai pagar mais caro. Por quê? Por causa desses devaneios de Donald Trump. Mas vê, aí então, deixa eu pensar uma coisa. Eu não vou comprar celular. Já estou com meu celular tá bom, vou ficar com ele até a bateria aguentar. Mas eu compro comida todo dia. Exato. Aí a comida não importa a comida. Eu compro a comida de outro estado, eu compro a comida no Ceasa. Sim, você compra no Ceasa, mas vamos supor, o arroz. O Brasil consome muito arroz. Nós não conseguimos produzir todo o arroz que a gente consome. A gente importa arroz. Trigo, a gente não consegue produzir todo o trigo que a gente consome. A gente importa trigo. Esses produtos chegando mais caro, o pão de caixa, o pãozinho, o macarrão, tudo isso tende a ficar mais caro. A partir do momento que o custo das coisas aumenta, a gente vai pagar mais caro também nesses alimentos que a gente importa de outros países. E se for numa fruta, numa verdura, que a gente faz, sei lá, por exemplo, em Vitória de Santo Antão, as hortaliças, ou sabe, algum lugar que planta. Ainda assim vai ficar? Fica por causa dos fertilizantes. E tem o custo de petróleo também, transporte. Sim, com certeza. O que acontece? Nós somos um grande vendedor de petróleo para o mundo, mas nós somos um grande comprador de gasolina. A partir do momento que esses preços aumentam no mercado internacional, como a gente já está acostumado a ver, a gasolina fica mais caro, o óleo diesel fica mais caro. Se o óleo diesel fica mais caro, que é usado nos caminhões para transportar essa verdura que vem do interior aqui para a capital, a gente também acaba pagando mais caro nisso. É a mesma coisa da gente estar acostumado a comprar na Ceasa e agora a Ceasa está cobrando a mais de cada vendedor lá, tipo uma tarifa de 10%. Então, todos os produtos que a gente estava acostumado a comprar mais barato, eles devem aumentar. Como o mundo todo faz trocas, a maioria das coisas a gente vende para fora, a gente compra coisas do outro lugar para cá, a tendência é que isso gere inflação no Brasil, ou seja, que a gente pague mais caro, não só em produtos importados, como é o caso dos eletrônicos, mas também na comida. Então, aí outra coisa, quando você fala de inflação, aí eu fico pensando dessa forma. Tá, os produtos vão ficar mais caros, significa que eu vou comprar menos, não é isso? É. Porque você não vai ter dinheiro para comprar muita coisa. Meu salário não aumentou, eu vou ter menos dinheiro para comprar, vou comprar menos. Isso. Aí comprar menos significa inflação? Não, o que acontece é o seguinte, quando a gente percebe a inflação, é porque o nosso dinheiro ele passa a não ter mais aquele valor que tinha antes. Eu continuo recebendo R$ 1.400, mas não dá para comprar mais a quantidade de produtos que eu comprava antes, porque o preço aumentou. Então, para a gente, no dia a dia, a pior coisa que tem é aumento de preço dos produtos. A pior coisa é a inflação. A inflação é péssima, né? Não tenha dúvida. Certo. Agora, uma outra coisa, que aí, dinâmica de mercado. Eu acho que todo mundo ouve essa expressão, né? Quanto maior a procura, aí o preço aumenta, porque a oferta diminui. Eu tenho menos coisa para vender. Então, o que eu tenho para vender, eu vou e boto o preço lá em cima. Tá todo mundo querendo? Exato. Aí, então, se as coisas de fora estão mais caras, as pessoas vão consumir mais coisa daqui. É assim que eu posso pensar? Mas aí que veja, o que acontece? E os preços aqui podem aumentar também. Podem aumentar também, exatamente, porque como os Estados Unidos e a China estão brigando, por exemplo, a China vende muita soja para os Estados Unidos. Se a soja fica muito cara lá nos Estados Unidos da chinesa, o que vai acontecer? A China vai comprar soja do Brasil. A princípio é ótimo para quem vende soja, mas o preço da soja aumenta aqui. Aí você fala, mas eu não consumo soja. Mas a galinha consome soja,
soja na ração. A galinha consome milho. Consome milho. Lá vai o preço do frango subir. Do frango subir, do ovo subir, como a gente que a gente já está vendo. A gente já está vendo. Mas olha, eu não vou deixar o pessoal sair daqui deprimido, não, no sábado. Vamos ver aqui, vamos ver pontos positivos e pontos negativos dessa história. Vamos ver. A gente preparou também uma historinha. Vamos começar. Os negativos eu acho que a gente meio que falou, né? Diminuição de exportação brasileira. Claro, se está mais caro, a gente vai diminuir. Exatamente. Ele está mais caro lá para comprar, então vai diminuir as exportações do Brasil. Diminui a exportação do Brasil. Diminuindo a exportação do Brasil, diminui o crescimento econômico. Diminuindo o crescimento econômico, o que vai acontecer? Gera mais desemprego. E Pernambuco já está com desemprego muito alto. Poxa, ainda bem que tem ponto positivo para a gente falar. Ainda estamos negativo, segura. Inundação de produto chinês. O que é essa tendência? A gente já tem. Já tem muito. Já é um alagamento de produto chinês aqui. Vai ter mais? A tendência é mais. Por quê? Porque se os Estados Unidos não vão estar comprando, ele é o grande comprador desses produtos eletrônicos chinês, a China quer vender para algum lugar. E um dos maiores consumidores de produtos da China na América Latina é o Brasil. Então, ela vai ter estratégias para vender mais produtos chineses dentro do mercado brasileiro. Para o consumidor, aparentemente, é bom, mas para a indústria nacional isso não é, porque aí vem uma competição de preço. Desleal, competição de preço. O produto abaixa para vender aqui no começo, mas depois aumenta. Então, isso também não é legal. Ponto positivo, pelo amor de Deus. Quando eu penso assim, dinâmica do comércio mundial, a gente sabe que a maior economia do mundo é os Estados Unidos. Exatamente. Ainda é. É o grande comprador, é um grande vendedor. E aí, quando a gente muda essas peças no tabuleiro, a gente começa a ganhar outros mercados. Não muda a dinâmica? Exatamente. Isso é bom. Isso, de uma certa forma, é bom. O Brasil não pode ficar dependente de vender produtos apenas para poucos países ou de comprar de poucos países. Nós éramos extremamente dependentes dos Estados Unidos. Hoje, nós compramos mais da China e vendemos mais para a China. É nosso parceiro comercial primeiro. Mas os Estados Unidos ainda são o segundo. O que nós precisamos? De diversificar, de comprar da Argentina, de comprar mais da Alemanha, de comprar de Singapura, de Taiwan, da Etiópia. O nome disso que ele está falando, gente, é dinâmica. A dinâmica que mudou. E mais competitividade para produtos brasileiros. Exatamente. O que acontece? Com toda essa mudança, a indústria brasileira ela precisa se aprimorar, precisamos diminuir a burocracia, aumentar a competitividade para poder ter uma maior inserção no mercado internacional. E com isso também diminui os custos para cá. Então, é um bom momento para uma mudança na forma de produzir no Brasil. Mentalidade, né? A mentalidade, a gente já está precisando disso faz tempo. E mudando mentalidade, a gente pode até, num segundo momento, gerar emprego. Exatamente. Eu acho que é o principal. A gente ter preços baixos, inflação baixa e todo mundo com trabalho, empregado, com trabalho digno, eu acho que é a base que todo mundo gostaria que a economia nos proporcionasse. Vê se eu posso resumir assim, resumir mesmo. Segura um pouquinho para comprar teu celular, se der para segurar. Espera o homem decidir finalmente com que tarifa que ele vai taxar as coisas, não é? Espera um tiquinho. Exatamente. É porque ele está numa mesa de bar, gritando, falando. E mudando de ideia a todo momento. E mudando de ideia a todo momento. Então, muita coisa é blefe. Ele aumenta, depois diminui. Esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho para ver como que realmente as coisas vão ser. Pode parecer que o cenário esteja muito ruim, mas daqui a pouco, quem sabe, pode melhorar. Isso. Pelo menos é o que nós esperamos. E é o que a gente acredita. Por isso que a gente trouxe você aqui para simplificar, Sandro. Que maravilha. Obrigada, meu querido. E aí, gente? Agradeço o convite. Deu para entender? Ficou mais fácil? A gente sabe que sim, a gente espera que sim, e a gente vai continuar descomplicando e simplificando assuntos para você, trazendo outras pessoas que falam fácil e pensam do jeito que o povo pensa, para poder simplificar os assuntos aqui no NE1 todo sábado. Você que está em casa, que tem algum tema aí que você está pensando, mas eu também não entendo isso, manda pra gente. Tem o QR Code, você bota lá o hashtag dizendo Descomplica Aí, que é o nome do nosso programa. Lembrando que se você não assistiu ou quiser ver de novo, né, Sandro? Porque às vezes a gente fala rápido, você pode ver de novo. Tá lá no nosso portal de notícias, o G1. A gente espera você, sua sugestão, porque seja lá o que você trouxer pra gente, a gente chega e faz o quê? Descomplica aí, não é não, Sandro? Exatamente. Muito obrigada, um beijão. Boa tarde pra você, até o próximo sábado. Tá descomplicado aí? Agora é todo sábado aqui com a gente.
E por falar em descomplicar, Mário Carvalho está em Olinda. Hoje é dia de festival por lá. 100 portas abertas para o público conhecer a arte, a cultura e a história de Olinda. Mas a gente quer saber como faz para ir para esses lugares. São muitas opções, né, Mário? Descomplica aí para a gente, por favor. Super descomplicado, viu, Maristela? Tá muito já movimentado por aqui. E o bom de um evento como esse é a gente encontrar pelas ruas aqui uma figura como essa aqui, Benedito da Macuca, patrimônio vivo daqui de Pernambuco, tocando aqui numa calçada. Bom dia pro senhor, tudo certo com o senhor? Tudo bom. Um prazer ter o senhor aqui no Enião. Obrigado. E ele segue tocando aqui, gente, nas ladeiras, aqui nas calçadas. Eu queria mostrar um espaço aqui para vocês também, que é uma casa de eventos também, que está transformada nesse sábado, de portas abertas para o público. E olha só, aqui a gente, na verdade, encontrou uma galeria, porque é uma casa de eventos que hoje está totalmente transformada para receber empreendedores aqui de Olinda, para mostrar um pouquinho do seu negócio. Aqui tem uma, tudo bem? Olá. Boa tarde. A senhora está expondo o que aqui? Aqui a gente tem uma marca, Miúse Design Sustentável. Então eu sou estilista, trabalho aqui em Olinda e a gente tem essa possibilidade de mostrar aqui no Olinda Aberta, na Casa Amp, nesse movimento novo Amplifica. Então a gente permanece aqui com esse material. A gente trabalha que peças com vidro, são essas? Aqui são vidros ressignificados, e que é de garrafas de vinho. E a gente vai fazendo esse material e vai trazendo isso aqui. Isso aqui é rede de pesca. Então é tudo material sustentável que a gente dá uma cara nova. Reciclado. Traz uma joia sustentável. As peças estão a partir de quanto? A gente tem de 80 até R$350, dependendo do design, né? A gente trabalha com as cordas também. Então a gente está aqui esperando vocês aqui para mostrar o trabalho. Oportunidade para os empreendedores também. Também, é. Temos outras marcas também aqui. Vou mostrar aqui então. Bom trabalho para você, boas vendas. Aqui a gente tem livros, tem roupas, tem muita roupa, tem um DJ ao vivo tocando aqui para embalar o ambiente. Vou conversar aqui com o Eric, que é o proprietário aqui da Casa de Eventos. Se abriu as portas nesse sábado para esses empreendedores poderem ter uma oportunidade também, né? E para o público também conhecer um casarão histórico como esse, né? Perfeito. Essa iniciativa do Olinda Aberta, né? Acabou surgindo essa ideia de abrir o espaço da AMP com um projeto chamado Amplifica, para pegar artistas, né, moradores, pessoas que queiram expor, mostrar seu talento, sua arte, que não tenha dentro do roteiro de Olinda, não tem um espaço físico. Então a AMP abriu suas portas para receber todo esse pessoal aqui com vários segmentos, muita moda, muita arte, literatura, música. E esse é o mote aí do projeto Amplifica, que vai dar continuidade aí também durante o ano, né? Quem são essas pessoas? São moradores aqui de Olinda? Todos eles são daqui de Olinda e priorizando sempre, até a equipe sempre que trabalha aqui, colaboradores. Então são pessoas que moram aqui na Redondeza e que não tinham esse espaço aqui dentro do roteiro. E aí espero que muitos também façam isso, abram suas portas para colocar aí, agregar aí mais artistas. Muito obrigado, Érica. É mais uma opção, Maristela, de passeio para as pessoas conhecerem aqui no Olinda Aberta. Volto com você. Muito legal, Mário. Obrigada por mostrar aí pra gente. E tem espetáculo hoje no Teatro de Santa Isabel, no Recife, o monólogo Nasci para Ser Dercy. Presta uma homenagem a essa artista que rompia padrões, que era à frente do seu tempo, que nos fazia rir e também pensar sobre muitos temas, né? A atriz Grace Giannucas está aqui com a gente para bater um papo, conversar sobre esse espetáculo. Oi, Maristela. Que bom recebê-la aqui. Tudo bem? Por favor, vamos sentar aqui, Grace. Hoje e amanhã, no Teatro de Santa Isabel, um espetáculo premiadíssimo, esse monólogo, né? E com essa referência para nossa arte, para nossa cultura, que é a Dercy, né? E também para o movimento das mulheres, né? A Dercy Gonçalves, realmente, às vezes, a gente conhece um ícone como ela, né, uma referência, e fica lá meio que numa prateleira, assim, Dercy, engraçada. Muita gente ainda acha que a Dercy era a velha louca que só falava palavrão. Imagina, o que esse espetáculo traz é justamente, assim, a importância da Dercy para a cultura brasileira, para a comédia no Brasil, para o tempo de comédia. Foi ela que criou um tempo de comédia brasileiro. E também, assim, mostra que mulher à frente do seu tempo, empreendedora, e assim, e mostra também um outro lado dela, assim,
a pessoa física da Dercy, né? Então, a coisa dela ser mãe, a relação dela com a filha, é uma coisa linda. Eu só de falar já me emociono. Quem era a Dercy por trás das câmeras, né? Exatamente, essa Dercy que pouca gente conhecia. Então, até é bacana, porque eu acho muito legal. Quem quiser levar sua mãe que gostava da Dercy vai curtir muito o espetáculo. Vai sair todo mundo com dor na bochecha de rir. E muito emocionado, porque o espetáculo fala muito dessa relação dela com a família. Muito bonito. No monólogo, você faz a Vera. Quem é a Vera? A Vera é uma atriz que vai fazer um teste para um filme retratando a Dercy Gonçalves, né? Um filme sobre a Dercy Gonçalves. Então, ela vai fazer o teste para viver Dercy Gonçalves. Só que no meio do teste, ela se revolta com o roteiro, porque ela acha que estão justamente retratando ali uma caricatura, uma coisa rasa sobre a Dercy Gonçalves. E então ela começa a contar fatos que poucas pessoas conhecem sobre a vida da Dercy, não só coisas engraçadíssimas, coisas muito importantes. E aí a Dercy vem baixando. Então, ela conta a primeira noite da Dercy, ela conta a história da Dercy com a sua cidade, que a Dercy era muito discriminada, porque era muito original. Nasceu em 1907, numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro. Imagina, não tinha maquiagem, não tinha nada. Enfim, era assim, ela é muito brincalhona, muito simpaticona, e as pessoas já olhavam para a Dercy, ninguém queria andar com a Dercy na cidade dela. Então ela foi muito discriminada, até que, graças a Deus, a cidade meio que expulsou a Dercy e o Brasil ganhou a Dercy Gonçalves, certo? Então ganhamos essa figura e quando ela encontrou a arte, ela se achou o lugar para ela florescer, né? É risada garantida. Com certeza. Mas também é para refletir o espetáculo? Muito. Por exemplo, numa das passagens, uma passagem muito interessante que tem no espetáculo, conta quando a Dercy estava se preparando para fazer o seu espetáculo e vieram os caras da censura, da época da ditadura, censurar. E como ela enfrentou isso e como ela enfrentou várias vezes essas instituições de poder que querem diminuir não só as mulheres, como muitas outras pessoas, né? E, assim, a força da Dercy, a coragem dela, uma coisa admirável, assim. E muito emocionante no sentido da relação dela com o trabalho dela. O quanto é importante o nosso trabalho. E ela é uma mulher que teve companhia de teatro, ela dirigiu, ela produziu. Então, o quanto o trabalho dela a dignificava, o que ela construiu do nada, sabe? Então, isso é um exemplo, assim, emocionante. E sabe que a filha da Dercy, a Decimar, chegou a assistir o espetáculo. Morreu um pouco depois, mas ela já assistiu, ficou emocionadíssima, veio nos abraçar e dizer, ai, muito obrigada, finalmente uma homenagem para minha mãe, que dignifica a altura do que ela foi, sabe? Então, esse foi o maior prêmio. Nós ganhamos o Shell, o APCA, ganhamos o Bibi Ferreira, o PRIL, mas a bênção da Decimar foi maravilhosa. Então, assim, é um espetáculo para rir muito, para se divertir muito. Ai, nossa, tem as histórias dela, das peripécias no teatro de revista, quando ela levou improviso para as comédias clássicas. Então, assim, é muito engraçado e, assim, é uma lição de vida. E é uma delícia também de assistir, sem dúvida nenhuma, né? Porque eu imagino a mistura das gerações, desse público, né? Que está nesse público, né? A mãe, o pai, todo mundo que acompanhou a Dercy. Exato. E agora quem está chegando, que, como você falou, né? Às vezes esses artistas que parece que estão nessa vitrine, nessa prateleira, mas que a gente tem que reacender essa memória. É a nossa cultura, é a nossa história. É a nossa também, história, né? São as nossas referências. E hoje tem muito meme da Dercy, porque ela era e é até hoje uma mulher que sempre disse o que pensava. Não tinha medo de nada. Fosse ditadura, fosse aquilo, ela sempre falou o que ela queria. Então, hoje tem memes na internet, então o pessoal tem aquela imagem ali daquela velhinha falando aquelas coisas, assim, fortíssimas. E que tinha muita lucidez naquilo que dizia, né? Ela era uma militante da liberdade. A cara do Brasil ainda? Eu acho. Ela é a cara do Brasil que não fica se vestindo
de pompa e de hipocrisia para ser quem é, entendeu? É o brasileiro. Tem gente me perguntando, tá tudo bem com o bracinho? A atriz tira tudo de letra, né, gente? Ah, sim, gente, isso aqui foi um acidente doméstico, muito cuidado. Eu caí, rolei 15 degraus na minha casa. Meu Deus, Grace. Rompi os ligamentos do cotovelo, mas já fui operada. Agora, como o show não pode parar, claro. O figurino da Dercy ganhou uma tipóia de veludo vermelho. Ficou ainda mais lindo o figurino, a altura né? de Dercy e não atrapalha nada. A única coisa que eu não faço, que eu fazia era uma corrida desenfreada, que eu saía correndo pelo palco que nem uma louca. Eu não, a Dercy. E eu não faço mais, né? Porque vai que eu tropeço aí, né? Então, eu caminho, não corro mais, mas o resto do espetáculo tá tudo lá, com a emoção, com o bom humor, com a graça e, acima de tudo, com muitas lições de vida. Maravilha, hoje e amanhã no Teatro de Santa Isabel. Imperdível. Muito obrigada, Grace, por sua participação aqui ao vivo. Bom espetáculo para você. Obrigada. Olha, gente, os ingressos, posso falar? Pode. Estão à venda pela Simpla e também a partir das 5 horas no teatro, na bilheteria do teatro. Imperdível. Não perca, vem, né? Até de braço quebrado. Vem. Obrigada, querida. E durante o N1 de hoje, você acompanha homenagens também ao Dia das Mães, que é amanhã. Nós fomos às ruas do Recife para conhecer mães, filhas, filhos que mandaram recados super especiais. Vamos conferir. Meu nome é Maria Luísa, sou mãe de Ana Karina Santos e de Daniel Santos. E para ela eu quero desejar um feliz Dia das Mães, por ela ser uma boa filha, uma boa companheira, uma boa amiga para mim. Mãe de 4 netos, né? 2 homens, 2 mulheres. Eu quero dizer para ela que amo ela demais e que ela é muito feliz por ser mãe desses 4 meninos que são muito obedientes para elas. Eu desejo a ela um feliz Dia das Mães e que ela continue nessa caminhada, que ela mais tarde ela vai ver o fruto dessa caminhada. O meu nome é Lúcia Vieira. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as mães de Pernambuco, especialmente para minha mãe, para minha irmã, para minha sogra e para minha madrasta também. E que esse domingo seja um dia muito especial para todas as mamães de Pernambuco. Muito emocionante, olha aí! Porque a gente se emociona com tudo que elas já fizeram pela gente, então a gente tem esse carinho especial com mãe, né? E para as minhas amigas que são mães também, que eu tô acompanhando, né, a jornada delas. E é isso. Meu nome é Sofia e eu quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe Margarete e para minha outra mãe Angélica, que a minha mãe Margarete é minha mãe-vó. É porque elas são muito especial para mim, eu amo elas. Meu nome é Wagner e queria desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães desse nosso país aí. Especialmente para minha mãe, Maria Bethânia, e para minha esposa, Maria Fernanda. E para minha tia, Aparecida. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, viu? Um beijo para as mamães e a gente fala agora de um projeto que está trazendo de volta a autoestima para mulheres que enfrentaram o câncer de mama e viveram o trauma da mastectomia. A esperança está em próteses que recriam o seio retirado na cirurgia. O ano de 2024 foi muito impactante na vida de Cristina. Aos 50 anos de idade, descobriu um câncer de mama. Além dos tratamentos como quimioterapia e rádio, teve que fazer mastectomia, que é a retirada total da mama. A primeira vez que se viu sem uma parte do corpo foi dolorido demais. Eu sabia que eu ia ficar sem uma mama. Só que depois que a gente vê, né, que vem tirar o curativo e vê que você retira uma mama, foi uma dor tão grande que eu chorei. Chorei muito, né? Chorei muito porque eu ia ficar sem uma mama, porque a gente, mulheres, eu e minhas amigas de hospitais, a gente sabe o quanto se sente, se olhar no espelho, se ver careca, se ver sem uma mama, né? Dói muito. Cristina tem vontade de fazer a reconstrução, com uma cirurgia de implante. Mas esse procedimento só vai ser possível daqui a 2 anos. Até lá, segue usando uma prótese. Com ela, diz que não sente mais vergonha de ir à praia, piscina ou qualquer outro ambiente. Descobriu essa oportunidade conversando com uma amiga. Eu conheci uma amiga no hospital e a gente conversando sobre os problemas da gente, né, de saúde. Ela
no outro dia ligou para mim, disse: Cris, minha filha trouxe uma prótese para mim, eu lembrei de você, você quer uma? Eu vou perguntar a ela se ela pode conseguir uma para você. Eu disse: quero. Aí ela disse, ligou para a menina, que conseguiu para ela, para a filha dela, e a menina também conseguiu uma para mim. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. O produto é feito de silicone. Tem de vários tamanhos e pesos, que tentam se aproximar ao máximo do peito natural de uma mulher. Pode ficar dentro do cropped, um tipo de top, ou no sutiã. Faz parte do projeto Vista-se de Vida, idealizado por Juliana Miranda, no ano passado. Ela já tinha uma loja de moda fitness, peças apropriadas para atividades físicas, até que uma cliente fez Juliana despertar para a criação desses itens. O Vista-se de Vida, ele surgiu um apoio, né, a uma cliente minha de moda fitness, que ela me procurou por querer um top que lhe caísse bem, que lhe desse um conforto. Essa cliente é uma cliente mastectomizada, ela fez a mastectomia de forma total, né, e não pôde fazer a reconstrução mamária. E eu percebi que, ao experimentar o nosso produto, o nosso top, ela não se olhava no espelho e perguntou o que é que eu achava. E eu disse: olha, tá bom, mas o que importa é o que é que você acha. E ela disse: não, se você disse, tá tudo bem. Ela ia treinar de manga comprida, de colete. Então, eu fiquei com isso no meu coração, sabe? Então, assim, eu quis algo mais. E eu acredito, sim, ter encontrado um propósito na hora que eu desenvolvi a nossa prótese, né, que é uma prótese para uso externo, uma prótese mamária de silicone. Ela pode, inclusive, ir para a água, para o mar, né, para a piscina. Depois é só ter o devido uso, né, a lavagem de forma correta, que não tem problema. Juliana tem um trabalho social para distribuir de forma gratuita as próteses para mulheres mastectomizadas que não fizeram a reconstrução e que foram atendidas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Eu busco empresas, pessoas físicas e jurídicas também, não é, que possam fazer, que investam na nossa ideia e que a gente possa fazer apadrinhamento, que é abraçar essas mulheres, como já tivemos várias mulheres, não é, que a gente conseguiu fazer essas doações de mulheres que vêm pelo SUS. Faz 3 anos que disse teve câncer e também teve que tirar uma das mamas por completo. Foi um período delicado, principalmente quando recebeu o diagnóstico. Aquilo ali é o pior momento. A gente, parece que o chão, a gente perde até o chão. Eu tinha uma determinação, eu queria ficar boa, não importasse o tratamento que eu tinha que fazer, mas eu queria ficar boa, porque eu tenho 3 filhos e 4 netas. Então, eu queria ficar boa, o que tivesse de fazer, fazia. Disse não quer fazer a reconstrução, não aguenta passar de novo por mais uma cirurgia. Contou que está super satisfeita com a prótese e hoje, 100% recuperada, até brinca com tudo isso. Eu tenho 2 peitos, um eu uso na hora que eu quero. Aí o pessoal acha engraçado. Está ótimo, eu agora estou sossegada e não quero fazer reconstrução. Vou ficar com a minha mama portátil. Quem quiser apadrinhar o projeto pode entrar em contato pelas redes sociais. É o @vista-se_devida. Vamos dar agora uma espiadinha nos assuntos do Globo Esporte. Hoje com o Thiago Ribeiro. Vem pra cá, Thiago. Boa tarde. Oi, Mari. Tudo boa tarde bom? Pra você. Boa tarde pra todo mundo que está acompanhando a gente. Quer dizer que teu xará aprontou ontem no estádio. Mais uma daquelas que só o Thiago pensa. Pessoal, seguinte, hoje o Globo Esporte, Mari, tá super recheado e uma das reportagens que a gente vai mostrar é em homenagem ao Dia das Mães. E o Thiago Medeiros levou a mãe dele, a dona Nina, depois de mais de 40 anos sem frequentar o Arruda, ela que é tricolor do coração, levou para acompanhar a vitória do Santa Cruz sobre o América. A gente tem um trechinho aí só para dar um gostinho pro pessoal que está nos assistindo. Falei que era 2 gols dele! Falei que era 2 gols dele! Falei que era 2 gols dele! Falei pra tu que ia ser 2 dele! Vou alugar minha mãe, aí ó, vou alugar. A mamãe mais pé quente de bote preço! Não.
Botou preço na mãe, só isso. Bom. Muito bom, né? Então daqui a Demais. pouquinho você confere essa reportagem especial do Thiago, mas a gente também vai falar sobre o Náutico e o esporte. Afinal de contas, o Náutico joga hoje nos aflitos, um jogo super importante pela Série C do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Confiança do Sergipe. E o Náutico, Mari, ele está vivendo um momento de crise dentro de campo, não venceu ainda na temporada, na Série C do Campeonato Brasileiro, e busca também a primeira vitória sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. E também tem amanhã o esporte. O esporte entra em campo, assim como o Náutico também não passa um bom momento na Série A do Campeonato Brasileiro, mas tem um ponto interessante. Tem a estreia do técnico Tony Oliveira, que vai ser apresentado hoje. A expectativa, é claro, de uma Ilha do Retiro cheia para enfrentar o Cruzeiro e a busca também pela primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Mari. Bons jogos pela frente, tudo para você no GE, que começa daqui a pouquinho. Isso aí, conto com a audiência de vocês. Valeu, Thiago. Valeu, Mari. Até já. Tchau, tchau. E hoje todo o país vive o dia D de vacinação contra a gripe. O Recife tem 175 pontos de imunização abertos ao público. Nós temos imagens, inclusive, do nosso cinegrafista Ezequiel Quirino. Ele está em um deles ao vivo. É a unidade de saúde da família Fernanda Vanderlei, que fica na rua Uriel de Holanda, número 300, na linha do Tiro, zona norte da cidade. A criança chora um pouquinho, mas é assim mesmo, é para cuidar da saúde dela. E desde as 8 horas da manhã, 13 profissionais estão aplicando o imunizante. Assim como essa unidade de saúde, a cidade tem mais 150 funcionando até às 5 da tarde, além de 21 postos volantes nos mercados, praças, parques e outros espaços públicos. E para completar os 175 pontos de vacinação, 3 shoppings da capital funcionam até mais tarde, 7 da noite. Recife, Rio Mar e Boa Vista. Precisa levar documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS, cartão de vacina se tiver, e comprovar que faz parte aí dos grupos prioritários. Quem é menor de idade precisa estar acompanhado de um adulto. Então, se você pode tomar a vacina contra a gripe, já começa a se organizar, tá? E a demolição do que restou do edifício Cátia Mello começou a ser feita hoje de manhã. Na última terça-feira, parte do prédio desabou. Mônica Silveira está acompanhando esse serviço. Mônica. Isso, Maristela, a gente está aqui em Piedade acompanhando o que está acontecendo nesse sábado, que é um dia que foi bem programado aí pelo Defesa Civil de Jaboatão. Primeiro eu quero mostrar para vocês as imagens de como esse serviço de demolição começou hoje, mais cedo, aproximadamente às 9h30. Chegou uma máquina, depois chegou uma segunda máquina, eles começaram a trabalhar, a organizar ali o terreno para que eles possam ter acesso às partes mais altas do que restou do edifício Cátia Mello. Agora eu quero mostrar uma imagem para vocês para relembrar o que foi que aconteceu. Na terça-feira, o edifício desmoronou. Então, imagens dos circuitos de câmeras mostraram exatamente o que aconteceu. Uma coisa muito assustadora, né? E agora, vamos voltar para esse momento agora, já perto de 1h da tarde, quando as máquinas seguem trabalhando para demolir. Eles devem fazer uma pausa já para o almoço dos operadores, mas eles estão aí tentando organizar da melhor maneira o trabalho para que seja evitado, inclusive, que caia escombro nos prédios vizinhos, nas casas vizinhas, que já estão penalizadas porque estão interditadas desde a terça-feira. Deixa eu falar aqui com o Elton Moura, que é o secretário executivo de Defesa Civil de Jaboatão. Elton, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Sobre as causas disso aí, o que é que vocês têm, hein? Olha, até agora, presente momento, não era o fator de levantamento dessas causas. O Instituto Pernambucano de Tecnologia, o ITEP, ele vai, juntamente com a Prefeitura, vamos fazer um estudo para tentar descobrir quais foram as causas. Esse laudo ele deve sair nos próximos 20 dias corridos, né? 20 dias, dias úteis. E aí vão trabalhar as duas forças, tanto Prefeitura quanto o ITEP. Veja, no caso, esse aqui também é um prédio caixão. Aqui mesmo na rua existem vários prédios caixão, feito esse aí. E as pessoas ficam muito assustadas. O que a pessoa precisa ter em mente quando vir algum problema num prédio desse e o que deve fazer, Elton? Olha só, desde 2006 que existe uma lei estadual, a 13.032 de 2006, é uma lei do nosso estado de Pernambuco, que ela diz que os prédios caixão, especificamente para prédio caixão,
onde ela recomenda que os prédios que tenham mais de 20 anos de uso, que de 3 em 3 anos ele seja submetido a uma avaliação da própria estrutura, para saber como é que está a estrutura do prédio. É importante que os condomínios se apoderem dessa lei e que façam com que ela possa E no caso de haver uma dúvida, liga para a Defesa Civil, por que não? Para a Defesa Civil, se começar a ver que tem algum tipo de indício, ele pode ligar diretamente para a Defesa Civil. O número que nós recomendamos é o 991956655, é um número de WhatsApp também. Essas ligações, elas vão cair na nossa central e lá nós vamos anotar todos os dados e mandar a equipe para fazer as vistorias. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês. Essas são informações ao vivo aqui de Piedade, Maristela. Obrigada, Mônica, pelas informações. E a gente volta a falar sobre a multa que a CPRH aplicou à Prefeitura de Tamandaré por crimes ambientais. A obra de limpeza do Rio Jacaré foi interrompida e um dos motivos foi o uso de uma retroescavadeira no rio. A Prefeitura disse que o equipamento era necessário para tirar plantas aquáticas que crescem por causa do despejo de esgoto da Compesa no leito. A Compesa respondeu há pouco, diz que atende metade da população com a rede de esgoto e que toda a coleta vai para a estação de tratamento da cidade, não para o rio. A Compesa informou que a companhia acompanha sempre a qualidade do esgoto tratado. Hoje você pode comprar um presente diferente para sua mãe e ainda ajudar o Santuário Mãe Rainha em Olinda. Veja o convite do Padre Felipe. Participe hoje do Bazar Beneficente em prol do Santuário Mãe Rainha, que vai acontecer aqui em Ouro Preto, no ginásio poliesportivo da Escola Nossa Senhora da Conceição. O bazar começa às 2h30 da tarde e vai até 8 da noite, com venda de artigos, roupas, bijuterias para mulheres, pensando no Dia das Mães amanhã, para garantir o presente para sua mãe, e também com venda de lanches, bingo e outros sorteios. Tudo isso em prol do santuário, nesse momento em que nós precisamos adquiri-los todos para nos protegermos das chuvas, nesse momento em que o santuário tem passado por uma reforma, por um problema estrutural grande na contenção da nossa encosta. Nós contamos com a presença de todos. Que Deus e a nossa Mãe Rainha abençoe a cada um. E a gente segue o nosso passeio por Olinda, que hoje você pode conhecer mais sobre a cultura desse lugar super especial, visitando 100 pontos que participam do Festival Olinda Aberta. Mário, por onde é que você está aí, meu amigo? Agora não sai daí sem fazer uma foto nessa janela, que tá legal demais. Lindo espaço para uma foto, para um passeio, viu, Maristela? A gente está agora em uma casa aqui na Ladeira da Misericórdia. Fátima Teles, venha para cá para dentro para a gente mostrar um pouquinho. A gente já entrou em alguns casarões, a gente já foi em casa de evento, já mostramos a rua e agora a gente está aqui num espaço colaborativo que fica aqui na Ladeira da Misericórdia, com várias marcas. Os empreendedores estão reunidos aqui também para participar do Olinda Aberta. Como é seu nome? Maicon. Qual é a ideia aqui desse espaço? Bom, a gente aqui está no espaço colaborativo Chega Mais, a gente está há mais de um ano aqui na Ladeira da Misericórdia e a ideia é dar voz ao microempreendedor e artesão no sítio histórico de Olinda, que é um ponto onde é a rota dos turistas, né? Então, a gente abre as portas para os microempreendedores poderem expor seu produto, botar sua marca para frente. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com o Vitor, que é o idealizador, né, Vitor, desse festival que está acontecendo aqui. Conta pra gente, qual é a ideia? Quando você pensou nisso, você pensou em quê? Boa tarde. Boa tarde. A gente está numa terceira edição do Festival do Olinda Aberta. A nossa intenção é principalmente abrir a casa dos moradores, abrir os ateliês, abrir os fazedores de cultura da nossa cidade para mostrar um pouco do que a gente tem de melhor dentro de um território histórico, patrimônio mundial da humanidade. Perfeito. Queria que tu falasse também uma informação importante de serviço para quem está vindo para cá. As ruas, tem algumas ruas fechadas, né? Qual é a orientação para o motorista? Quais são os pontos que estão fechados? Onde é melhor para estacionar? Perfeito. A gente tem um conceito de vaga viva, então boa parte dos moradores que estão participando da programação, eles estão ativando as vagas de estacionamento do carro. Então o trânsito está restrito a moradores e também os estabelecimentos de acessibilidade, então os equipamentos de acessibilidade. Então é bom ficar atento, porque tem bolsões de estacionamento ao redor do sítio histórico, são oficiais do evento e que você pode deixar o carro aqui, mas a gente aconselha, vem de ônibus, vem de transporte compartilhado, vem de táxi, certo? Então é a melhor sugestão para o dia de hoje.
Fica até que horas aqui? Começa a bombar mesmo à tarde, né? Agora já o sol tá quente, então o pessoal ainda tá com um pouquinho de medo, tá almoçando, né? Então tem muitos restaurantes abertos, mas a gente vai até às 10 horas da noite. O evento realmente, por volta das 2, 3 horas da tarde, isso aqui vai estar cheio de programações interessantes acontecendo em Olinda. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, tudo de bom aí para vocês. Maristela, tá feito o convite, a gente já mostrou vários pontos aqui, só falta vocês virem para passear um pouquinho por aqui. Volto com você. Este ano, as Forças Armadas começaram a permitir o alistamento de mulheres, que vão servir a partir do ano que vem como recrutas, assim como é para os homens que completam 19 anos. Mas Exército, Marinha e Aeronáutica já têm mulheres em seus quadros. São oficiais que entram na corporação por causa da formação profissional. No Exército Brasileiro, elas estão presentes em várias funções. A participação feminina aqui foi institucionalizada somente na década de 90. E as mulheres representam ainda hoje apenas 10% do efetivo das Forças Armadas. No total, são cerca de 37 mil mulheres militares. Filha de um militar, Júlia sempre sonhou em seguir no Exército. Prestou concurso e é sargento de carreira, encarregada no posto de combustível do comando da 7ª Região Militar do Exército, no bairro do Curado. Eu realizo toda a parte de controle do abastecimento das viaturas do nosso complexo, que é o Complexo do Curado, abastecimento e controle desse combustível. Realizei um concurso da ESA, Escola Sargento das Armas, no ano de 2022. Passei no concurso, fui aprovada e segui para as demais etapas. Fiz TAF, exame de saúde e no ano de 2023 ingressei na escola. Foram 2 anos de formação, 2023 e 2024. 2 anos de curso, eu era aluna e no final do ano passado, em novembro, me formei sargento e entrei de férias e me servi aqui na base administrativa como sargento do Exército Brasileiro. A sargento Clindinalva entrou no Exército de outra maneira. Ela é técnica em contabilidade e usou a formação para ingressar aqui por meio de um processo seletivo há 5 anos. O contrato temporário tem duração de 8 anos. Então, no dia a dia, eu sou auxiliar de um coronel, onde ele trabalha com a parte de licitações e contratos. Então, tudo que ele precisa de auxílio, ele encaminha para mim e eu faço junto com ele. Surgiu essa vontade, através de uma amiga, que eu tomei conhecimento. Quando ela me informou, ela disse, entrei no Exército. Aí eu achei bacana e fui me informar como é que funcionava. Aí eu vi que você dependia de se inscrever através da sua formação, gerava uma pontuação. Aí eu tive interesse, também sempre tive essa curiosidade de saber como é ser militar, né? Gracilda é técnica em nutrição e sargento. Ela ingressou no Exército por meio de uma seleção simplificada. Aqui, ela faz o controle de qualidade dos alimentos do quartel. A minha atividade aqui, como técnica em nutrição, é fazer todo o acompanhamento da área alimentar a partir da matéria-prima, do recebimento de gêneros, da conferência de cada mercadoria e, após isso, fazer o saque da feira para que seja elaborado todo o alimento mediante cardápio. Todas essas formas de ingresso já existiam no Exército Brasileiro há algum tempo, mas este ano a instituição abriu as portas para que as mulheres possam ingressar nos quartéis como soldados. Isso é inédito na história do Exército. E o alistamento, que é voluntário, já está aberto. Teremos algumas atividades comemorativas essa data. O alistamento ainda pode ser feito até 30 de junho, presencialmente, nas juntas de serviço militar ou por meio do site alistamento.eb.mil.br. Vai acontecer com as nascidas em 2007, ou seja, as jovens que completam 18 anos neste ano podem se alistar no serviço militar inicial feminino de forma voluntária. Em outubro, essas jovens serão agendadas para passar por o processo de seleção geral. Lá elas vão passar por avaliação médica, dentista, vai ser feita uma entrevista e tendo
todos os aspectos obedecidos, poderão ser encaminhadas para os quartéis, uma seleção complementar já no ano que vem. Os números do Brasil hoje são 29 mil, né, alistadas para a 7ª região, que é responsável por 4 estados, né, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nós temos 2.500. Para Pernambuco, nós temos atualmente 1.500 alistadas para 75 vagas para a cidade de Recife, que vão ser distribuídas inicialmente em 3 quartéis. A gente reforça o endereço do site para o alistamento militar: alistamento.eb.mil.br. O Enia1 está terminando, é véspera do Dia das Mães e tudo que toda mãe mais quer é estar pertinho dos filhos, amando e cuidando. Então, vamos ver mais homenagens para elas? Essa palavra para mim é muito forte, certo? E é muito emocionante. Mas quem tem sua mãe hoje, zele por ela, ame. Porque eu não tenho mais, faz 25 anos, mas minhas filhas me amam muito. Eu fui uma mãe, fui pai, criei minhas filhas e todos os meus filhos me amam. Isso para mim é muito emocionante, eu não tenho muitas palavras, porque todo dia das mães eu lembro muito a minha mãe. O Biracildo de Cássia, seu pai, está aqui lhe desejando muitos anos de vida, que você é uma boa mãe de família, excelente, e ainda cuida do seu pai, que ela cuida de mim, né? Você cuida de mim. Eu lhe desejo feliz Dia da Mãe e para todas as mães brasileiras, né? Numa situação dessa difícil, só a mãe é a melhor coisa que a gente tem. Um abraço para todas as mães. Meu nome é Clara. Meu nome é Patrícia, somos filhas de Aline. Quero desejar feliz Dia das Mães para minha mãe especialmente, né? No nome das minhas outras 3 irmãs. Também quero desejar feliz Dia das Mães para minhas 2 avós, para as minhas tias, especialmente também para minha tia Magna, que a gente acabou conhecendo, e para minha sogra também. Feliz Dia das Mães para minha mãe também. Se possível, eu daria minha vida pelas minhas filhas. Tenho 5 filhas, como ela disse, e estou muito feliz, né, por esse momento, né? Tá chegando aí Dia das Mães. Também mando feliz Dia da Mãe para minha mãe, minha querida mãe, Maria José, ela está em Natal, Rio Grande do Norte, e também para todas as minhas irmãs, que são um bom número. Todo carinho para as mamães, o Enia1 volta na segunda-feira. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte e a gente se encontra à noite no Enia2. Até lá!